gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. É uma pergunta simples, mas que talvez você nunca tenha parado para pensar a respeito e tal, enfim. E acho interessante começar o vídeo desta maneira. Quantas versões de você existe por aí no mundo? Pare e pense um instante a respeito sobre isso. Sei que parece meio estranho, mas já já eu esclareço isso. Bem, talvez exista uma versão sua com os seus pais, né? A versão que os seus pais te conhecem, um pouco mais polida, um pouco mais respeitosa, uma versão onde você esconde alguns hábitos, algumas opiniões para tentar manter uma paz, um equilíbrio ali no ambiente familiar. Talvez exista uma versão sua com seus colegas de trabalho, as pessoas que trabalham com você, que convivem com você no trabalho, né? Nas reuniões, nos corredores do escritório. Talvez exista uma versão sua profissional, focado, um pouco mais sério, um pouco mais distante do que você realmente é no seu dia a dia, né? Talvez exista uma versão que você mostra para os seus amigos no WhatsApp ali, falando um monte de bobagem, uma versão mais relaxada, mais vulnerável, onde você mostra quem você realmente é e tal, cheio de piadas internas e tudo mais. E depois disso tudo, né, existe uma versão sua, minha, nossa, que nós construímos online, na internet. O seu perfil, a sua vitrine, né, aquilo que você mostra para o mundo. É meio que uma galeria que nós montamos, né? Nós selecionamos as nossas melhores versões, os nossos melhores momentos. Então, as nossas opiniões mais bem formuladas, as nossas fotos onde a luz ali está perfeita, né? A foto, o que nós gostamos, o que nós chamamos de instagramável, né? Vamos dizer assim. Então, você monta, vamos dizer assim, um mosaico de quem você quer ser ali na internet, sabe? Ou melhor, né? Quem você quer ser, ou então quem você gostaria que os outros pensassem que você é, né? E cada uma dessas versões é como se fosse uma máscara. E antes que você pense que isso é algo ruim, né? Que a máscara é uma forma de falsidade ou algo do tipo, não. Vamos redefinir aqui o termo de máscara, né? Porque a máscara, na sua essência, ela não é uma mentira. Ela é uma ferramenta, sabe? A gente tem várias ferramentas durante o dia a dia, utilizamos uma porrada de ferramentas e as máscaras sociais, elas também são ferramentas. O psicólogo Carl Jung, né, chamou essas máscaras sociais de persona. Ele via elas como uma interface psíquica, vamos dizer assim, né, que é fundamental para a nossa convivência uns com os outros, né? É como se fosse uma ponte entre o seu eu interior e o mundo exterior. É aquela face social que a gente apresentamos para o mundo, né? Não apenas para ficar causando alguma impressão ou algo do tipo, não, mas para tentar sobreviver, sabe? Sobreviver e interagir na sociedade, porque a sociedade inteira ela também utiliza essas máscaras, essas ferramentas. Então, essa persona, né, ela é absolutamente necessária. É através dela que nós vamos nos tornando capazes de conviver uns com os outros de forma mais pacífica, de forma mais equilibrada. Por incrível que pareça, elas faz com que a vida ela seja mais equilibrada, porque pensa se as pessoas não utilizassem máscaras e você visse quem realmente as pessoas são, né? Você ia ficar desapontado o tempo todo e as pessoas iam se desapontar contigo e o mundo ia ser uma loucura total. Que nem tem uma frase, eu não lembro quem foi que disse, eu lembro que eu vi uma imagem do qual falava assim que o meu maior erro foi eu ter ido numa festa, né, num baile, onde estava todo mundo de máscaras e eu era o único que não estava de máscara. Então, você precisa dessas máscaras para poder navegar, né, por essas complexas regras que não são escritas na sociedade. E essas máscaras, elas ajudam a gente a interagir de maneira mais equilibrada, sabe, na sociedade, de maneira mais funcional. Porque até mesmo com aquelas pessoas que nós consideramos desagradáveis, difíceis, complexas e tudo mais, é aí que você precisa
utilizar essas máscaras, porque essas pessoas também, elas estão de máscaras. Só que existe uma diferença de quando uma pessoa ela tem consciência de que ela utiliza uma máscara como uma ferramenta e quando essa pessoa se identifica com essas máscaras. E essas máscaras, elas devem ser flexíveis. A vida, né, em comunidade, ela seria, como eu disse, seria totalmente impossível se você não utilizasse filtros, máscaras e tudo mais, e as pessoas também. Seria um caos, sabe? A sociedade inteira seria um caos de verdades brutais, porque as pessoas elas não gostam de verdades doloridas, verdades brutais e elas preferem muito mais uma mentira reconfortante. Quando eu digo elas, é eu, é você ouvinte, é todos nós. Quando você vai num primeiro encontro, talvez, ou quando você, sei lá, vai falar alguma coisa numa entrevista de emprego, muitas vezes você está mentindo, você está falando coisas para agradar, para convencer você, os vendedores fazendo isso e tudo mais. E se você for uma pessoa que vai falar, não, eu vou ser sincero aqui, eu vou agir sem máscara nenhuma, eu vou aqueles papos de coach, né, que fala seja você mesmo, enfim, você sabe, né, esses papos aí. Se você tentar ser você mesmo numa sociedade onde ninguém é ninguém, né, ninguém sabe o que ela realmente é, você vai causar muitos atos desastrosos, tanto na sua vida como na vida de outras pessoas. Eu não tô falando para você viver uma mentira, eu não tô falando para você passar a viver uma vida ilusória, mas para você identificar na sociedade quando utilizar e quando não utilizar essas máscaras. E nós usamos essas máscaras para nos adaptar, sabe? Para pertencer, para funcionar na sociedade. Então, seja no trabalho, seja na família, seja no primeiro encontro, como eu disse, seja, enfim, não importa o contexto, sabe? E cada contexto vai exigir uma performance mais sutil de uma máscara. Então, dependendo do contexto, essa máscara ela vai ser diferente. Mas na nossa era, né, na era digital, algo mudou, sabe? Essa dinâmica que antes era, sei lá, em grande parte inconsciente, né, tornou-se um projeto muito mais ativo, mais deliberado. Porque as redes sociais, né, transformou todos nós em sombras das nossas próprias identidades. Os nossos perfis, né, nas redes sociais, eles não são um reflexo do que somos. É totalmente o oposto, sabe? Porque são uma projeção do que aspiraríamos ser, sabe? Não é? Você vai numa padaria, por exemplo, aí você vai comprar um pão e você vê a pessoa de um jeito e ela tá mostrando ali uma persona pra você ali e tal. Você não vê no seu dia a dia pessoa falando de gratiluz, gratidão, enfim, vários termos, várias coisas que você fica vendo na internet, sabe? Aí você comprou o pão, a pessoa agiu de uma forma X, quando você vai ver na internet ela tá agindo de uma forma Y e ela está utilizando uma personalidade, uma máscara social ali. E ela muitas vezes não tem nem consciência de que está utilizando, né? Tem aquele cara que vive falando que ama o esporte, que é jiu-jiteiro, sei lá, isso e aquilo, postando várias fotos no Instagram e caramba, quatro. Só que quando você vê no dia a dia dele, ele vive por fotos, ele vive por likes, ele vive por validação nas redes sociais. Só que você não vê isso no dia a dia dele, né? Você não vê ele respirando o esporte. Tem muitos caras que é assim também. E essa constante comparação, né, com as vidas idealizadas dos outros na internet e tudo mais, com o tempo ela vai gerando um tipo de ansiedade social. É uma ansiedade que Freud descreveria como neurótica. E ela vai cada vez mais ficando intensificada pela imediatez, sabe? As pessoas estão o tempo todo sendo imediatas e também aquela onipresença da tecnologia. E é aqui que vai começar a residir o grande paradoxo do nosso tempo, né? Porque estamos vivendo em um mundo que está exigindo
de forma bem agressiva autenticidade, né? Como eu disse antes, seja você mesmo, os coaches de internet, né? Seja você mesmo, ou então você vai ver, mostre o seu verdadeiro eu, e isso e aquilo, e você vai ver aquela tiazinha vendendo pão falando essas frases. Você vai ver aquele cara que o mecânico falando essas coisas na internet. Quando você vai ver no dia a dia é uma coisa totalmente diferente. E eles muitas vezes não têm consciência nem do que postou, sabe? Do que anda postando e tudo mais. E essa demanda, né, por autenticidade, ela, ela acontece nessas plataformas, né, nas redes sociais e tudo mais, por sua própria natureza, que as redes sociais elas são, é performáticas, sabe? A nossa persona, a nossa personalidade online, ela vai se tornando uma marca pessoal, vamos dizer assim, vai se tornando uma autenticidade meio que fabricada, né? Um produto, sabe? É como se fosse um produto ali para ser vendido. Então, nós nos esforçamos para parecer autêntico o tempo todo, de maneira que, sei lá, pareça atraente, que gere engajamento. É aquela performance da não performance. E isso nos leva a uma reflexão muito mais profunda sobre a natureza dessas máscaras que todos nós usamos. Porque eu conversando aqui eu dei uma personalidade X. Aí quando eu tô no WhatsApp conversando com os amigos é uma personalidade Y. E assim por diante, sabe? Conforme o contexto, né? Do que está acontecendo no momento, a minha personalidade ela meio que é alternada. Ela muda, né? E tanto online como offline. E a questão não é se estamos usando uma máscara, né? Mas qual é a sua função na nossa vida? Pare e pense na sua própria vida, ouvinte. A máscara que você veste todos os dias. Essa máscara ela é uma prisão ou ela é uma chave para você se libertar de algo? Porque ela passa a ser uma prisão se você usa ela para ficar se escondendo, sabe? Ou então, dependendo do contexto, né? Se você se considera frágil, inadequado, rejeitado, algo do tipo, você meio que passa a construir uma certa muralha, né? Uma muralha ao seu redor. E talvez você não tenha nem consciência de que está construindo essa muralha. Quando nos identificamos demais com o papel que estamos desempenhando na sociedade, quando a persona ela vai se tornando rígida, né? E nós vamos esquecendo que estamos por trás dela, caímos no que Jung chamou de inflação da persona. O que é isso? É o eu verdadeiro sendo sufocado, ele sendo colocado de lado, sendo esquecido, sabe? E a máscara, né, ela deixa de ser uma ferramenta e se torna uma cela. Ela vai nos aprisionando em uma identidade falsa e vamos nos desconectando do que realmente somos. Só que essa máscara, ela também pode ser uma chave. Ela pode ser uma chave quando ela é usada não para esconder algo, sabe? Mas para você se capacitar. Ela pode ser essa ferramenta que vai te libertar dessas limitações da sua identidade dada, né, entre aspas. Ou seja, aquelas expectativas, seja da sua família, seja das circunstâncias do seu nascimento, a sua volta, as percepções que os outros têm sobre você e tudo mais, enfim. E uma máscara bem escolhida num contexto certo, usada com propósito, ela vai te permitir transcender essas limitações. Ou seja, ela pode te transformar em alguém capaz de realizar algo muito maior. Agora, pare e pense em alguma ficção, algumas histórias de alguns personagens no qual a identidade de um simples estudante pode ser a prisão dele, sabe? A prisão de conformidade, impotência. Enquanto quando ele passa a utilizar uma máscara de um rebelde mascarado, ele se torna meio que a chave para talvez libertar uma nação, ou libertar o seu povo, ou então fazer um feito, algo grande, né? Então eu pergunto novamente, a máscara que você está usando, ouvinte, ela é uma gaiola que está protegendo um eu que você tem medo de mostrar para o mundo? Ou ela é uma arma? Ela é uma ferramenta que você empunha para moldar o mundo ao seu redor? Porque a diferença, né, ela não está na máscara. A máscara é um mero detalhe. A diferença ela está no propósito para o qual você veste essa máscara.
E uma máscara por si só é um objeto, sabe? É como se você tivesse, sei lá, qualquer coisa, um alicate, um martelo, e você não utilizar ele, não saber para que utilizar esse alicate, esse martelo. Ela só vai ganhar significado, né, em um palco, em um cenário. E um papel, por mais bem escrito que seja, não é nada se você não botar a ação ali, né? Porque a verdadeira questão aqui não é apenas quem você finge estar sendo, mas o que você está fazendo com essa identidade que você tem. Agora vamos levar um pouco essa reflexão um passo adiante, né? O que acontece quando essa máscara que escolhemos utilizar ou que nos é imposta, né, é uma máscara de poder? Talvez uma máscara de poder, talvez uma máscara de responsabilidade, talvez até mesmo uma máscara de liderança. Percebe que dependendo do contexto o jogo ele muda? Porque dependendo do contexto, né, a máscara ela vai deixar de ser apenas uma ferramenta de interação social, como eu disse antes, e ela vai se tornar meio que um fardo, sabe? É como se fosse uma coroa de um rei. Vamos supor, o rei tem a coroa lá e tal, ele precisa tomar decisões, ele precisa usar certas máscaras, né? Ele precisa mostrar para o seu povo força, precisa mostrar clareza, precisa mostrar uma porrada de coisas e ele precisa fazer coisas das quais ele não gostaria de fazer na sua vida pessoal, sabe? Os seus gostos são uma coisa totalmente diferente do que quando ele está ali no trono, né? Quando ele está ali sentado ali no trono e tal, mandando e fazendo as coisas. Então, uma coroa, como sabemos, elas são pesadas. Ela vai exigir uma atitude de poder, uma atitude de responsabilidade, uma atitude de liderança. Agora pense se essa pessoa ela não incorpora a persona do o arquétipo do poder quando ela precisa de poder, ou então de responsabilidade, ou então de liderança. E é nesse ponto, né, que nos deparamos com uma escolha existencial e fundamental. É uma escolha que vai definir o curso de uma vida, sabe? Aquela escolha entre obedecer e criar. Filósofos como José Ortega Gasset falava muito sobre uma vida como um projeto futuro, né? Ele argumentava que para sermos verdadeiramente felizes nós precisava ter projetos, ter um objetivo que seja autêntico, um objetivo nosso que venha de lá do fundo da nossa alma, aquilo que desejamos fazer como meta de vida. Pode ser construir uma família, dominar uma arte, iniciar um negócio, ou até mesmo a pessoa que pense em dominar o mundo. Porque o que importa aqui, né, é que seja o seu desejo, que seja a sua vocação. Só que a maioria de nós vive uma constante ansiedade existencial. E essa ansiedade ela nasce da conformidade. Ela nasce da gente suprimir esse projeto autêntico que a gente tem para conosco e nos encaixar nas normas sociais. Daí começamos a seguir caminhos que traçaram para nós. Ou seja, nós abrimos mão da nossa liberdade porque a liberdade de escolha é um fardo aterrorizante. Voltando novamente às histórias de ficção, né? O protagonista ele sempre vai começar exatamente assim, sabe? Ele começa entediado, apático, sofrendo de uma vida que é apenas vivida, mas não é uma vida afirmada. É uma existência sem propósito. Aí sempre algo acontece. Sempre algo acontece na trama. Um evento, sei lá, um catalisador, sabe? Aí na ficção você vai ver talvez alguma aquisição de algum poder sobrenatural ou algo do tipo. Só que na vida real vai ser talvez uma oportunidade inesperada. Vai ser alguma coisa, uma tragédia, uma mudança na sua perspectiva, uma descoberta de um talento oculto. Vai ser algo desse tipo, sabe? Ou até mesmo um momento de clareza ali. E esse catalisador, essas mudanças que vão acontecendo nas nossas vidas, ela vai nos forçando a entrar numa encruzilhada. Vai nos dando o poder de agir. E no meio desse poder de agir, você vai precisar de utilizar certas máscaras. Então você vai fazer algumas escolhas nesse seu caminho, né? Você pode continuar no caminho seguro da conformidade, ignorando o poder que acabou de descobrir, ou você pode abraçar essa liberdade aterrorizante que vai te oferecer firmar a sua própria existência. E daí você começar a trabalhar esse projeto futuro, não importa o custo que você
vai pagar por ele. E é nesse momento que você aceita esse poder que o primeiro teste moral ele vai começar a aparecer. Então, quando você fazer a sua escolha, o mundo, né, como você o conhece, muitas vezes ele vai operar sob uma ideologia brutal. Vamos dizer que ele vai começar a operar sobre o darwinismo social. A ideia de que os fortes têm o direito de dominar, de explorar, oprimir os fracos. E é aqui que vai surgir o novo líder. Sabe, aquela pessoa que aceitou o peso da coroa que eu falei antes. Ele vai precisar traçar essa primeira linha na areia. Ele vai começar a responder algumas perguntas fundamentais na sua vida. Por exemplo, é bom ser forte? É mal ser fraco? E a resposta que ele vai dar vai definir toda a sua jornada. Se ele aceita a lógica do opressor, ele se torna apenas mais um tirano. Mas se ele rejeita, né, se ele declara que não vai aceitar o massacre unilateral dos fracos pelos fortes, se ele afirma que os únicos que devem atirar são aqueles que estão preparados para serem alvejados, então ele estabelece uma base moral para uma rebelião. Não vai ser uma rebelião por poder, não. Vai ser uma rebelião por justiça. Só que isso, né, vai nos levar a questionar alguns clichês mais antigos da humanidade. Por exemplo, nós temos um ditado que diz: o poder o corrompe. Ou então, o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas talvez isso seja uma simplificação perigosa. Talvez a verdade ela seja muito mais sutil e muito mais assustadora. Vamos tentar aqui analisar essa dinâmica, né? Em muitas histórias e narrativas em ficção, o herói ou o anti-herói eles já possuem as suas motivações profundas, né? Muito antes deles ganhar qualquer tipo de poder. Por exemplo, o desejo de vingar uma mãe assassinada, de criar um mundo seguro para uma irmã amada, de corrigir uma injustiça fundamental. E esses projetos futuros, né? Eles já existem, eles já estão latentes dentro dele. Eles são apenas a fonte de sua angústia existencial. Ele se sente impotente e preso em uma vida que está impedindo ele de agir. E o que ele faz então? Ele não cria ambição, ele não cria o desejo para mudar o mundo. Ele simplesmente vai lá e remove essa desculpa da impotência. Ele age como um revelador fotográfico. Ele pega e traz à tona aquela imagem que já estava impressa no papel. Então, em muitos dos casos, o poder ele não corrompe, ele revela. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tivesse esse poder, essas escolhas de fazer essas mudanças e tudo mais, agora que você pode fazer qualquer coisa, quem você realmente seria? Qual é o projeto que estaria escondido no fundo da sua alma? A resposta ela pode ser muito aterrorizante. Porque uma vez que você consegue ver, consegue enxergar, uma vez que você admite para si mesmo o que realmente deseja na sua vida, você se torna inteiramente responsável por isso que você deseja. Não tem como mais você ficar culpando as circunstâncias à sua volta. Não tem como mais você ficar dizendo, eu não posso. Não, porque agora a única pergunta que vai restar é, eu vou fazer? Só que a corrupção que pode se seguir não é um produto do poder em si, mas uma das escolhas moralmente comprometedoras que uma pessoa se torna disposta a fazer para alcançar aquele objetivo que agora talvez tenha se tornado possível. Então, uma vez que a escolha pela ação ela foi feita, uma vez que aquela máscara de rebelião ela é vestida e o poder ele é aceito, o mundo ele vai se transformar. A vida ela vai deixar de ser uma série de eventos e ela passa a se tornar um campo de batalha. É como se fosse um grande jogo de xadrez, sabe? Onde cada movimento ele vai ter suas consequências. E as peças, elas são as pessoas. E é nesse tabuleiro que você vai se deparar com um dilema central. Vai ser aquele problema ético que está no coração de toda grande luta pelo poder. Vou tentar apresentar aqui esse dilema diretamente para você como um experimento mental. Imagine que você está diante do mal. Não é um mal pequeno, um mal pessoal, não. É um mal sistêmico, sabe? Um mal opressor. É um mal avassalador. Imagine que existe um império cruel, uma ideologia de ódio, uma injustiça tão arraigada que parece ser invencível pelas vias normais. Tente imaginar esse cenário. A questão aqui é esta, e quero que pense nela com honestidade. O que você faria se existisse um mal que não pode ser derrotado com a justiça?
Você mancharia suas mãos com o mal para destruir o mal? Ou então você se manteria fiel à sua justiça, mesmo que isso significasse se render ao mal? Eu sei, não é uma resposta fácil. Essa pergunta ela vai definir uma falha meio que geológica que vai dividir duas filosofias de vida, né? Duas abordagens para a mudança. De um lado, a gente vai ter o caminho da pureza moral, aquela crença de que existem certas linhas que nunca devem ser cruzadas, ou seja, certos princípios que eles são absolutos. É aquele caminho da reforma pacífica, da mudança através do sistema e daí por diante. A pessoa que segue este caminho, ele acredita na justiça acima de qualquer coisa. Ele se recusa a se tornar um monstro que combate, mesmo que isso signifique a sua derrota. Ele é aquele tipo de pessoa, né, que acredita que os fins não justificam os meios, porque os meios corruptos inevitavelmente eles corrompem o fim. É uma posição nobre, sabe? Só que idealista, porque a história ela nos mostra, né, que muitas vezes é uma posição ingênua. Tentar reformar um sistema fundamentalmente corrupto por dentro é como se você estivesse tentando, sei lá, limpar um pântano usando um balde, sabe? Você só vai se melar, se sujar lá dentro. Vai ser engolido por ele, né? O próprio sistema ele é projetado para te neutralizar, para cooptar as suas ações, para destruir qualquer ameaça interna. Só que do outro lado nós temos uma filosofia muito mais perigosa e pragmática. É aquela filosofia do bem maior. Esse é aquele caminho dos revolucionários, né? Os anti-heróis. É aquele caminho que abraça aquela ideia de que às vezes para você salvar o mundo você precisa estar disposto a queimar ele primeiro. E essa abordagem, em essência, ela é uma forma de utilitarismo. O utilitarismo, proposto por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, argumenta que a moralidade de uma ação ela é determinada por sua consequência final. Ou seja, ela deve produzir a maior quantidade de felicidade ou bem-estar para o maior número de pessoas. Então, o protagonista, né, a pessoa que segue esse caminho, né, ela opera sabendo que está cometendo atos imorais. Ele mente, ele manipula, ele trai, ele mata. Mas ele faz tudo isso para combater um mal ainda maior. Um sistema que causa muito sofrimento a uma escala muito maior e mais vasta. Ele não dobra as regras na sua mente para se convencer de que está sempre certo, né? Pelo contrário, ele sabe que está errado. Ele sabe que está pecando. Mas ele aceita esse pecado, ele aceita esse fardo porque ele acredita que o resultado final, né, a paz, a liberdade, o mundo melhor, ele vai justificar esse sangue em suas mãos. Então este caminho ele vai levar a um paradoxo profundo, porque ao lutar contra o mal com as suas próprias armas, você está correndo o risco constante de se tornar esse mal. Na Bíblia em Romanos é nos dito que precisamos vencer o mal com o bem, né? É um ideal poderoso. Mas o que acontece quando o bem ele é impotente? O que acontece quando a não violência ou então as negociações pacíficas elas são recebidas com balas, massacres e daí por diante? Então, em face dessa opressão sistêmica e brutal, né? A ideia de simplesmente você fazer o bem, ela pode parecer uma receita para um martírio inútil. E é nesse ponto que o conceito de mal necessário ele se torna uma tentação quase irresistível. Aquela ideia de que certas ações terríveis, embora intrinsecamente más, né, elas são indispensáveis para prevenir um mal muito maior. Vemos um monte de figuras históricas aí controversas que são frequentemente vistas através dessa lente. Líderes que cometeram atrocidades, mas que são defendidos por outras pessoas, né? Até hoje tem pessoas defendendo essas pessoas porque supostamente elas unificaram uma nação ou então evitaram um colapso muito maior. É aquela justificativa perigosa, escorregadia, mas que surge repetidamente em tempos de crise. E para adotar essa filosofia é preciso antes passar por uma transformação psicológica fundamental. A pessoa ela deixa de ser um agente moral no sentido tradicional e ela vai se tornar algo diferente. Ela se torna uma espécie de contador moral. Pare e pense um pouco. A vida dessa pessoa, ela se transforma em um cálculo frio e constante, uma contabilidade de almas. Ela não pergunta mais se o que ela está fazendo é certo ou é errado. Em vez dela fazer essas perguntas, né, ela pergunta:
Essa ação que eu estou tomando está resultando em um saldo líquido e positivo para o mundo? É esse o pensamento. Eles pensam dessa maneira: o sofrimento que eu estou causando hoje é menor do que o sofrimento que eu estou prevenindo amanhã? E é uma matemática estranha e terrível, sabe? Porque você começa a pensar a vida de 10 soldados contra a de 100 mil civis. Você começa a trocar uma mentira aqui e ali por um mês de paz. Você começa a enxergar as pessoas não como indivíduos, mas como esperanças, sonhos, como instrumentos humanos, sabe? Pessoas em seus tabuleiros de xadrez, que é preciso movê-las, que é preciso, se necessário, sacrificar algumas delas pela vitória. E cada escolha que vamos fazendo vai se transformando nessa transição em um grande livro razão da vida e da morte. Essa grande dualidade entre pecado e salvação. Enquanto você passa a olhar para o sangue em suas mãos, você se agarra àquela esperança de que no final, de que a balança penderá ao seu favor e a história absolverá. Vamos conduzir um experimento mental aqui agora, nesse momento. Vamos explorar os limites da ética e do sacrifício. Imagine um mundo não muito diferente do nosso. Um mundo onde é trancado por um ciclo perpétuo de ódio e desconfiança. Então, existem nações lutando contra nações, povos divididos por raça, ideologia, preconceito. E a guerra e a discriminação, elas são o ar que se respira nesse mundo. O ciclo de vingança nele é interminável. A violência de hoje ela é justificada pela violência de ontem e ela garante a violência de amanhã. Agora, imagine que você tem o poder de quebrar essa corrente. Mas há apenas uma maneira de você fazer isso. Uma única e terrível solução final. E se essa única maneira de quebrar essa corrente de ódio fosse se tornar o último elo dela? O plano é o seguinte, você ouvinte. Você deve ascender ao poder e se transformar em um tirano global. Em um déspota tão mentiroso, sabe? Um cara tão cruel, um cara tão universalmente imperdoável, que você consegue o impossível. Você une todos os povos fraturados do mundo em seu ódio compartilhado por você. Então, você se torna o inimigo comum de toda a humanidade. Você comete atos de uma crueldade calculada. Não por sadismo, mas por estratégia. Imagine que cada atrocidade que você cometeu foi projetada para apagar as antigas linhas do ódio. Os inimigos de ontem agora se unem contra você. As velhas queixas são esquecidas em face de uma nova ameaça existencial que você representa. Você meio que se torna esse para-raio de todo esse ódio do mundo. Isso é o que algumas narrativas chamam de a grande mentira. É aquela ideia de se tornar o diabo para salvar a humanidade de si mesma. Vamos analisar a psicologia de uma pessoa que faria tal escolha. Essa é aquela expressão que chamamos de complexo de Messias, sabe? Um Messias tradicional, ele se sacrifica para que os pecados do mundo sejam perdoados. E esta figura, esse vilão sacrificial, ele se sacrifica ao personificar os pecados do mundo. Ele não morre para expiar o ódio, não. Ele morre depois de ter deliberadamente atraído todo o ódio do mundo para si mesmo, para que depois pudesse morrer com ele. Ou seja, ele se oferece não como um cordeiro para a salvação, mas como um bode expiatório para a purificação. E o custo pessoal dessa escolha é um plano absoluto, não é apenas a morte em si, não. Porque a morte seria fácil, sabe? O custo dessa morte é a aniquilação total do seu ser. É aquele sacrifício do seu nome. Você precisa se tornar a maldição na história. É aquele sacrifício do amor, porque você deve trair, você deve ferir aqueles que mais amavam você para provar a sua vilania, E você precisa renunciar a qualquer chance de uma vida feliz. Uma vida de paz, uma vida de compreensão. É a completa e total aniquilação do seu eu real, Você aniquila o seu real para se tornar, aos olhos do mundo e da história, um símbolo puro e eterno do mal. Tudo isso para que o mundo possa ter um futuro que você nunca verá. Um futuro construído sobre a sua infâmia. Mas a pergunta que eu faço é: qual é o objetivo final deste ato monstruoso? E é aqui que vamos introduzir um conceito crucial da filosofia da paz, desenvolvido pelo filósofo Johann Galtung. Galtung, ele faz uma distinção fundamental entre dois tipos de paz. Existe a paz negativa e existe a paz positiva. Para Galtung, a paz negativa
É o que a maioria de nós pensa quando ouve a palavra paz. É simplesmente a ausência de guerra, sabe? É aquela ausência de violência direta e organizada. Vamos dizer que é um cessar-fogo temporário. É um ar místico. É um equilíbrio de poder tenso como a Guerra Fria, por exemplo. É uma paz frágil, é aquela paz onde os problemas da sociedade, os problemas fundamentais, eles vão continuar existindo. A pobreza, a desigualdade, o ódio, a injustiça, todos eles vão estar ali fervendo na superfície. Tudo prontos para explodir novamente. E existe a paz positiva, que para ele, né, é algo muito mais profundo e ambicioso. Não é apenas a ausência de guerra, mas é a presença da justiça, é a cooperação, é a harmonia de equidade. Então, para Galtung, essa paz positiva ela significa eliminar não apenas a violência direta, balas, bombas, guerras, não, mas também você eliminar a violência estrutural. Ou seja, as próprias estruturas sociais, políticas e econômicas que geraram essa desigualdade, que geraram essa opressão, que geraram esse conflito mundial. É você construir uma sociedade onde os conflitos eles podem ser resolvidos de formas criativas e não violentas, porque as suas causas profundas elas já foram abordadas. Agora podemos entender o verdadeiro objetivo do nosso vilão sacrificial, né? Então, o verdadeiro objetivo de muitos líderes mundiais ao longo da história era usar a sua tirania para destruir violentamente essas velhas estruturas de poder, as velhas alianças, os velhos ódios e daí por diante. Então, usar a sua morte pública ou até mesmo dramática nas mãos de um novo herói simbólico para criar uma tábua rasa, totalmente emocional e política para o mundo. As suas mortes, seja elas simbólicas ou não apenas vai quebrar essa corrente de ódio, elas vão apagar esse próprio conceito do ódio como nós conhecemos. Vai nos forçar a focar em uma figura que agora se foi, sabe? Por isso que a gente vê muita gente até hoje admirando líderes que no passado fizeram crueldades, fizeram coisas horríveis. Eles não entregam um mundo perfeito, eles tornam o mundo melhor possível. Bom, nós não somos imperadores, nós não comandamos exércitos, nós não possuímos poderes para dobrar a vontade dos outros, né? As nossas vidas, elas não são um épico de ficção científica com um destino do mundo em jogo e daí por diante. Só que, no entanto, né, todos os dias em nossas vidas, as nossas vidas pequenas e comuns, nós enfrentamos essas versões em miniatura dessas mesmas perguntas. Nós começamos no início dessa conversa falando sobre máscaras, falando sobre diferentes versões de nós mesmos que são apresentadas para o mundo, e terminamos com um experimento mental sobre destruir e recriar o mundo, né? E talvez a dinâmica entre esses dois pontos não seja tão grande quanto parece, porque afinal todos nós usamos máscaras. Todos nós fazemos escolhas que têm consequências, que afetam as pessoas ao nosso redor. Todos nós, em algum nível, temos esse poder de destruir a nossa realidade atual e criar uma nova. Talvez não seja em uma escala global, mas dentro da nossa própria família e do nosso meio. Dentro do nosso círculo de amigos, no nosso local de trabalho, nas redes sociais e assim por diante. E o mais importante, dentro do nosso próprio coração. Então, chegando ao fim dessa jornada, eu não tenho respostas para você. Eu tenho apenas perguntas. As mesmas perguntas sobre esses dilemas e tudo isso que falamos aqui. E eu agora as deixo para você. Qual é o mundo gentil que você quer criar para as pessoas que você ama? As máscaras que você veste todos os dias, elas servem para os seus propósitos mais verdadeiros? Ao seu projeto futuro? Ou elas se tornaram uma prisão e você se perdeu nelas? Quais são os males necessários que você tolera na sua própria vida, nas suas relações, na sociedade? E em que ponto eles deixaram de ser necessários e se tornaram apenas o mal? E finalmente, a pergunta mais importante de todas. A que define tudo. O que você está disposto a sacrificar para criar algo novo? Essas reflexões aqui sobre máscaras, poder, sacrifício, a ética de mudar o mundo, todas elas foram inspiradas em uma história. Uma história complexa, dramática e profundamente filosófica contada através de uma série de animação japonesa lançada em 2006,
É a história de um príncipe exilado que se torna um terrorista mascarado. Um jogo de xadrez jogado com as vidas humanas e robôs gigantes. Já consegui identificar que anime eu estou falando? Sim, ele se chama Code Geass. E se você gosta desses tipos de pergunta, dessas reflexões, se você se sente atraído por narrativas que não oferecem respostas fáceis, a história que provocou toda essa discussão aqui talvez seja para você.